Professores da rede estadual, prometem entrar em greve a partir de segunda-feira. Eles decidiram tomar essa atitude alegando que não estariam sendo recebidos pelo secretário de Educação. Acompanhe com o repórter Paulo Henrique dos Santos. O clima ficou tenso depois que alguns professores tentaram arrombar o portão. A polícia militar foi chamada para controlar a multidão. O comandante da capital diz que a intenção era só proteger o patrimônio público. O livre-arbítrio, principalmente de manifestação, vai ser respeitado pela Polícia Militar, vai ser respeitado pelos órgãos de segurança. Agora, o que nós não podemos permitir é a depredação. Os professores queriam encontrar com o secretário estadual de Educação para discutir a volta do antigo plano de cargos e salários, mas como foram barrados no portão, decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira. Nosso plano foi desrespeitado, nós tivemos a nossa titularidade incorporada e nós queremos agora que o governador que ele mande um outro projeto para voltar como era antes. O sindicato reivindica ainda concurso e aumento de salário para servidores administrativos. Espera ainda negociar diretamente com o governo do estado. Que o governador do estado de Goiás, ele nos convoque, nos chame para negociar conosco, porque aí sim, depois das questões colocadas na mesa e da negociação, nós vamos passar para apreciação da Assembleia e vamos ver o nosso retorno. Aí eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral o secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Como é que o senhor vê esse anúncio de greve aí por parte dos professores? Bom, acho que a greve, ela prejudica em especial os nossos alunos. Nós temos que lembrar que a educação, todo o sistema educacional existe para o aluno. Então, qualquer movimentação de greve atrapalha muito os alunos, os pais, enfim, todos esses envolvidos nesse processo. Nós temos também que lembrar, Alvares, que esse ano o governo estadual investe 330 milhões de reais na folha da educação. Que todos os professores do estado de Goiás, sem exceção de nenhum, tiveram aumento salarial. Eu queria só que o senhor, que muita gente aqui, eu vou resumir as mensagens aqui, secretário. Os professores alegam que, na verdade, houve só o que era gratificação, foi incorporado a salário e virou a mesma coisa. Ocorreram duas coisas. Ocorreu a incorporação da titularidade, mas também um nível de aumento para todos os professores. Inclusive o Estado hoje paga o piso, ou melhor, paga um piso maior do que o piso nacional dos professores, que era uma reivindicação antiga de todos os professores. Só para você ter uma ideia, antes o professor, quando começava na rede, ele tinha um salário, ele tinha um vencimento base de R$ 1.500. Com o nosso plano, agora o novo plano, ele vai para 2014. Ele poderia chegar na carreira dele, no salário máximo, de R$ 2.700. Agora ele pode chegar a R$ 4.700. Ou seja, mesmo com a gratificação, anterior, ele só chegava a R$ 2.700. Agora vai poder chegar a R$ 4.700. Então é um plano que traz novas perspectivas aos professores. O que é o ponto fundamental disso aí? É o seguinte, antes os aumentos eram lineares, agora não. Agora vai receber aumento o bom professor. Aquele que tem compromisso com o seu aluno. Aí é que é o problema. Nós queremos que os bons profissionais sejam valorizados, eles merecem, precisam. Agora, é aquele professor que não falta aula, aquele professor que faz a diferença na sala de aula e na vida do seu aluno. E o sindicato acha que não. Acha que nós temos que nivelar por baixo, que o bom ou o mau professor tem que receber a mesma coisa. Agora, nesse caso aí, da greve anunciada para segunda-feira, que medidas a Secretaria está tomando para evitar que os alunos sejam prejudicados? Primeiro ponto, as escolas estarão abertas. Essa greve, no nosso ponto de vista, ela não tem uma grande adesão, porque nós temos o Reconhecer, que é outro programa de bônus aos professores, de remuneração aos professores. Então eu percebo que a grande maioria dos professores não quer entrar de greve. Nós queremos garantir, então, que as aulas aconteçam, que as escolas fiquem abertas para o professor que entender que deve parar, ele para. Mas aquele que não quer parar, que é a maioria, tem a possibilidade de dar suas aulas. Então o governo vai garantir as escolas abertas aos professores e aos alunos. E nós estamos abertos ao diálogo. Eu vi aqui a Ieda falando o seguinte, que dificuldade de diálogo. Ano passado, eu tive com o Sintego em 40 audiências públicas. 40 audiências? 40 audiências públicas, além de 10 audiências com a diretoria do Sintego lá na secretaria. Então, eu acho que mais diálogo do que esse é difícil, do que isso é difícil. Então, quer dizer, eles alegam, o Sintego alega que não estaria sendo recebido pelo senhor. E agora, o que nós vamos fazer? Nos próximos dias, nós vamos ter uma nova audiência
com o sindicato para discutir esses pontos. Mas defender aqui um plano que venha trazer melhorias para a educação do nosso Estado e que venha fortalecer a carreira do bom professor. Tá aqui, é interessante a gente lidar, quando a gente lida com democracia, é até interessante. Dezenas aqui de professores me xingando, né? Muito obrigado aí pelos xingamentos aqui. Outras pessoas questionando também. A Juliana Alves, que até quando, né? Seremos achatados, em tudo somos prejudicados. Cadê a convocação dos concursados da educação? Olha, a convocação saiu ontem, uma nota da Segplan, que é responsável por isso, que no próximo mês todos os são 106 professores que vão ser chamados. Achatamento. Como é que está achatando a carreira, sendo que antes ele podia ganhar no máximo 2.600 e agora pode ganhar 4.700? Enfim, são todos argumentos que, no meu ponto de vista, não tem vínculo com a realidade e nós não vamos admitir que o aluno seja prejudicado. Eu queria, só para terminar, sei que o nosso tempo aqui é curto, mas para terminar, fazer um apelo aos professores. Não sejam massa de manobra de políticos. Tinha uma coisa interessante ontem lá. Quem estava discussando não eram professores, quem estava discussando eram deputados de oposição, eram vereadores de oposição, e eu entendo que no ano eleitoral é incorreto essa categoria tão importante servir como massa de manobra para isso. Inclusive muitos professores mandando recado aqui, secretário, questionando a direção do Sintego, diz que na verdade tem 2 candidatos no Sintego e eles estariam usando essa greve para fazer a campanha. E pergunta inclusive aqui, ó, a Sandra... Sandrinha, né? Sandrinha, só a identificação dela aqui. Por que o Sintego não organiza greve em Aparecida de Goiânia e em Goiânia? Não organiza greve em Aparecida, porque o secretário de Educação lá de Aparecida de Goiânia, quem é o Domingos, né? Domingos. É o Domingos, que já foi presidente do Sintego. E não organiza greve em Goiânia, porque a Neide Aparecida, que já foi presidente do Sintego, é a assessora do prefeito de Goiânia. Por que não organiza greve em Goiânia e Aparecida, onde o PT tem maioria? Detalhe, o piso... Aqui, tá mandando para mim aqui. Só uma informação importante, o piso dos professores de Goiânia e de Aparecida são menores do que o piso do estado de Goiás. Só para complementar alguma coisa. Então, essa greve é política, na opinião do senhor? No meu ponto de vista, é uma mobilização política. Mas mesmo assim, nós estamos abertos ao diálogo, abertos a buscar soluções. Agora, não podemos colocar em risco as aulas dos nossos alunos. Esse prejuízo eles não podem ter. Então, para a gente finalizar, orientação para os pais e para os alunos. Podem ir na escola segunda-feira? Podem ir, que as portas vão estar abertas para recebê-los num dia normal de aula. Tá, eu quero agradecer o senhor, muito obrigado, secretário estadual de Educação, Thiago Peixoto, trazendo informação para você a respeito de tantas críticas e questionamentos aqui que o pessoal manda, né? Quer dizer, isso é democracia, infelizmente o tempo não permite a leitura de todos os e-mails, mas não sou contra, professor. Eu só acho o seguinte, o pessoal faz greve, depois tem que repor as aulas. Então é uma bobagem danada tal da greve. E outra coisa, o Sintego perdeu a credibilidade quando parte para agressão. Foi isso que eu falei ontem aqui no Balanço Geral. Quando quer reivindicar, protestar, manifestar, eu sempre defendo aqui no Balanço Geral. O que eu não defendo é a confusão. E você, pai, os professores pegaram os alunos menores de idade e levaram lá para a porta da secretaria. O batalhão de choque, polícia, guarda, estava todo por lá. Se tivesse uma confusão maior, a polícia teria que intervir. E se um aluno daquele ficasse ferido na história? Se alguém fosse ferido naquela história, de quem era a responsabilidade? Do professor que levou menor de idade para participar de um protesto político. Essa é a minha opinião, a opinião do Loais. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui no Balanço Geral. Então, na verdade, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha. A minha quer protestar? Eu vou apoiar todos os protestos e manifestações para defender o professor. O que eu não vou apoiar é baderna e depredação do patrimônio público.